a manipulação, a tentativa da Assembleia Legislativa na época de poder esconder pelo menos um dos mandantes, que foi Aguinaldo Veloso Borges. Primeiro, solicitar ao juiz a revogação da prisão. A Assembleia solicitou ao juiz. O juiz praticamente ironizou, né? Depois tiraram alguns deputados, alguns dizem 5, outros dizem 4, para que ele pudesse assumir o mandato e não ser preso. E aí a subserviência do Tribunal de Justiça, no dia 15 de junho, concedeu habeas corpus aos 2 mandantes, né? Todos os autores materiais, o cabo Chiquinho, Alexandre e o vaqueiro Arnaud, foram condenados em 63. E aí eu chamo a atenção para outro fato. Em 63 foram condenados pelo júri. Em 65, em plena ditadura militar, eles foram absolvidos. O promotor recorreu para o Tribunal de Justiça, este que já citei, e o que é que aconteceu em 65? Quando chegou aqui o inquérito de João Pedro, o inquérito sumiu. E até hoje, a Comissão Estadual da Verdade, viu o presidente Frei Anastácio, que preside a sessão, uma das tarefas dela é solicitar, e vai solicitar ao presidente do Tribunal de Justiça, que tente localizar o inquérito de João Pedro, para o registro da história, para que isso não aconteça mais. Então, meus amigos, meus companheiros e companheiras, essa parte foi o que me pediu o nosso Nonato Nunes, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Valdir. O senhor colocou muito bem. Então, com a palavra, doutor Carlos Alberto de Azevedo, analista de conteúdo do livro. Deputado Frei Anastácio, escritor Valdir, representando Sua Excelência o Governador do Estado, o ícone do movimento camponês Elizabeth Teixeira, que eu chamo carinhosamente de Muita Coragem, daquela peça extraordinária de Bertolt Brecht. Agassiz Almeida, autor do excelente livro O Fenômeno Humano. Professor Belarmino, pelas belas palavras sobre o livro de Nonato Nunes, que vai haver uma certa confluência, porque ele fez uma análise bartesiana de crítica de sedução belíssima. Biógrafo Nonato Nunes, muito obrigado pelo convite. Agassiz Almeida, que a gente sempre se encontra em Areia para conversar sobre o Nordeste e sobre as ligas camponesas. Meus senhores, minhas senhoras, há uma nova tendência na biografia, que é a presença de jornalistas biógrafos. Não somente no Brasil, como nos países anglo-saxônicos. Essa tendência é uma tendência bastante forte. Talvez, se os senhores e senhoras perguntassem o porquê dela, eu diria que talvez venha de uma vertente do jornalismo, o jornalismo investigativo, que na Paraíba teve um representante, Bill Ramos, Os Crimes que Abalaram a Paraíba. A primeira parte ele dedica à morte de João Pedro Teixeira e depois à tragédia de Mari. Esses biógrafos e jornalistas, ele tem uma vantagem, talvez, de vasculhar vidas, partindo desse jornalismo investigativo, e dão depoimento, ao mesmo tempo, sabem escrever. Eu daria como exemplo, no Brasil, Fernando Moraes, o grande Fernando Moraes, de Olga Prestes, Olga Benário Prestes. Excelente, extraordinária biografia, traduzida para o alemão e
bem vendido no alemão, porque não existe uma biografia de Olga Benário Prestes. Chateau, o rei do Brasil, só para citar dois números, dois volumes de Fernando Moraes. E por que não falar também do paulista Inácio de Loyola Brandão, jornalista, exerceu jornalismo em várias revistas importantes, na Vogue, etc., e escreveu uma extraordinária biografia de Ruth Cardoso, da antropóloga Ruth Cardoso, Uma Vida em Fragmentos. E a afinidade de Loyola para com a saudosa Ruth Cardoso era o seguinte: ambos de Araraquara. E isso pesa, eu acho que isso foi muito importante. Aquela afinidade eletiva veio daí, o que Goethe falava de Wahlverwandtschaft. Para não esquecer, por que não falar em Alberto Dines, o grande Alberto Dines, que escreveu a melhor biografia, talvez, de Stefan Zweig, austríaco, judeu, refugiou-se no Brasil durante o Estado Novo, escreveu um livro sobre o Brasil, País do Futuro, Brasilien, ein Land der Zukunft. Note-se o seguinte, essa afinidade que eu vejo entre o grande biógrafo paraibano e a biografia que Dines escreveu sobre Stefan Zweig é o seguinte, o lado trágico. O que nós vamos ver é o seguinte, Stefan Zweig terminou sua vida, matou-se no Brasil, a mulher também, em Petrópolis. Dizem que Getúlio Vargas queria que ele escrevesse a biografia do ditador Getúlio, ele recusou e teve uns transtornos, etc., e terminou não mais se adaptando ao Brasil e outras razões. Morreu em Petrópolis. Eu quero falar com isso o seguinte, Nonato Nunes escolhe a figura do maior líder camponês da América Latina, João Pedro Teixeira. Não tenho medo de errar, o maior líder camponês da América Latina. Não pode haver uma vida mais trágica do que a de João Pedro Teixeira. O pai teve que deixar a família, teve que assassinar 2 bandidos de latifúndio para se defender. Depois foi trucidado no dia 2 de abril de 1962. Depois sua filha suicidou-se porque não aguentou o peso trágico. E já ao final, 2 irmãos lutam entre si, um mata o outro. Então, há vida mais trágica do que essa. Então, esse paralelo de escolha, eu sei que houve várias razões de Nonato Nunes escolher a figura histórica de João Pedro Teixeira. Bom, esse é o paralelo, e o que eu quero dizer é que eu acredito muito nos biógrafos jornalistas. Com relação ao livro, o corpus do livro, pilõezinhos. Começa, é o início da biografia, temperatura altamente poética, uma reconstrução da infância, adolescência, depois do namoro com Elizabeth Teixeira. É uma das páginas mais belas que eu vi da literatura paraibana. Muito bem escrita, com essa temperatura poética. Mais adiante me marcou um capítulo que se chama A Sedução Comunista. João Pedro Teixeira foi politizado em Pernambuco, Recife, Jaboatão. É interessante lembrar o paraibano José Lins do Rego. José Lins tem uma frase bastante significativa quando ele diz: Recife é terra de comunista. Recife é terra de comunista. E, se vocês observarem a obra de Zé Lins, Moleque Ricardo sai da várzea do Paraíba
para o Recife. A conscientização do moleque Ricardo é feita no Recife. Participa de greve e termina como? No Estado Novo, em Fernando Noronha. É interessante, muito interessante, exatamente o João Pedro ser iniciado politicamente. O João Pedro que saiu daqui, ele estava no itinerário de Cristo, era evangélico, presbiteriano, a Marx. O marxismo que João Pedro recebeu, naturalmente, foi um marxismo prático. Um segundo só. E está aí a conscientização política no Recife de João Pedro, volta para lutar contra os senhores da várzea do Paraíba. Há um momento ainda na biografia de João Pedro Teixeira, em que o biógrafo diz o seguinte: João Pedro Teixeira passou 6 meses no Rio de Janeiro. Ponto. Não diz mais nada, continua a biografia, e nós não sabemos o que João Pedro Teixeira fez no Rio de Janeiro. Uma brecha histórica? Uma falha? Não. Um recurso inteligentíssimo para que o leitor pense o que João Pedro fez no Rio de Janeiro. Sabemos que João Pedro Teixeira era do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Logicamente, teve apoio no Rio de Janeiro. Foi estivador, participou de sindicato, sobreviveu, claro que sobreviveu. Essa não é uma brecha, é inteligentemente um recurso biográfico que ele usou para despertar o leitor. Diria mais, em ficção se resolve facilmente. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, quando Sinhá Vitória, Fabiano e os meninos sem nome saem para a cidade, muda a narração, cai para o futuro do pretérito. E eles cresceriam na cidade, seriam trabalhadores nesse futuro do pretérito. Na biografia não comporta isso, comporta um lapso, é um silêncio. O silêncio fala muito mais alto do que as palavras. Então, foi um recurso inteligentíssimo que ele deu. E, para completar, há capítulos interessantes, ele dá uma moldura histórica do período de Pedro Gondim, da tragédia de Mari, que ninguém pode deixar de falar da tragédia de Mari, foi naturalmente estudada já por Pio Ramos. Nelson também escreveu um livro sobre a tragédia de Mari, mas ela figura dentro da biografia. Eu posso dizer que eu li uma pequena, grande obra-prima, a biografia de João Pedro Teixeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Alberto de Azevedo. Quero registrar a presença da companheira ex-vereadora, professora e militante nas causas sociais, professora Paula Francinetti. Também queria, com muito carinho, registrar aqui a presença dos alunos da Escola Normal Estadual Cassiano Ribeiro Coutinho de Sapé e os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Estela da Cunha Santos, também de Sapé. É uma alegria vocês aqui. Convido o autor do livro João Pedro, Mártir do Latifúndio, o jornalista Nonato Nunes, para usar da palavra. Boa tarde a todos. Eu quero aqui agradecer as presenças do professor Belarmino, que fez aqui o seu discurso analisando a obra em si, o doutor Agacês Almeida, ex-deputado, cassado e preso pelo golpe de 64. Quero aqui agradecer ao nosso Valdir Porfírio, essa figura extraordinária que vem apresentando o governador Ricardo Coutinho, ao Frei Anastácio, que apresentou o requerimento solicitando essa sessão de hoje, essa dama de ferro que sobreviveu até hoje ao golpe militar de 64, dona Elizabeth Teixeira, com quem respeito
tem toda a honra, merece o nosso respeito, nosso orgulho de tê-lo aqui hoje. O nosso Acileno, essa figura extraordinária que também sobreviveu ao golpe 64 e que está aqui para contar a história. E é o nosso Carlos Alberto Azevedo, um antropólogo, figura extraordinária, que fez uma análise sucinta do que foi a obra em si. Mas eu, como péssimo orador que sou, prometo não apurrinhar o juízo de vocês por muito tempo. Mas o fato é que fazer um trabalho sobre João Pedro Teixeira não foi fácil. Não foi fácil porque uma escassez de fontes é muito grande. Eu tive que procurar o meu amigo Eduardo, que está ali, e representa também a Liga Camponesa de Sapé, o memorial. Eu tive que procurar aqui ver vídeos para poder analisar o que foi dito sobre essa figura que foi João Pedro Teixeira. Eu tive que ler muito sobre o assunto. Eu tive que buscar fontes as mais diversas para poder compor todo esse trabalho. Não foi fácil, tá certo? Parece, e isso eu conto aí no texto que eu fiz de apresentação, que havia eu não sei se uma finalidade ou algo de deliberado para apagar João Pedro Teixeira da memória de todos nós. Mas não se consegue, sabe por quê? Porque quando se tem um discurso voltado para o homem do campo, o discurso do camponês ninguém consegue apagar. E João Pedro Teixeira conseguiu, com o seu trabalho, com o seu esforço, manter viva a sua memória. Estamos presentes aqui hoje. Eu quero aqui louvar aqui a atitude do professor Valdir Meirelles, que reuniu seus estudantes, seus alunos, trouxe eles aqui, e isso mostra que a memória de João Pedro está viva. E as pessoas que aqui estão porque têm interesse em mantê-la viva. Nós pretendemos, sim, fazer um lançamento em Sapé. Por quê? Porque sem fazer um lançamento desse livro em Sapé, é como ir a Roma e não ver o Papa. É como vir aqui e não falar com o governador, se você tem algum interesse em resolver alguma coisa no palácio, vai falar com quem? Tem que ser com o governador, não é verdade? Então, essa é uma questão muito singela. O João Pedro, com aquela simplicidade dele, né? Para você ter uma ideia da importância dele, em 55, quando os camponeses do Engenho Galileia estavam se reunindo para tentar desapropriar as terras ali, João Pedro estava aqui, em Barra de Anta, se reunindo para fazer a mesma coisa. Vocês vejam a visão que ele tinha de futuro e a visão que ele tinha de melhorar a vida daquelas pessoas, né? Quer dizer, não era um aventureiro, não era uma pessoa qualquer que estava tentando amealhar para si objetivos pessoais. Não, João Pedro tentou simplesmente melhorar a vida de pessoas humildes, simples, que estavam no campo, sofrendo as amarguras, as dificuldades, os problemas que o latifundiário impunha a todos eles. João Pedro foi essa pessoa. Então merece o nosso respeito, merece todas as homenagens que se fizer pouca, e eu digo a vocês, se daqui por diante escrever 1000 livros, esse será o meu livro preferido, esse será o meu livro predileto. Se eu não escrever mais nenhum, esse será o meu livro predileto. Será o único livro que eu posso escrever e digo, isso eu fiz com prazer. Ontem, desculpe a faringite, mas é horrível. Ontem um jornalista do Correio da Paraíba me perguntava, Nonato, por que esse seu interesse, qual é a vinculação que você tem com as ligas camponesas? Eu digo, olha, eu talvez não tenha nenhuma vinculação em termos de atividade dentro da Liga Camponesa, porque também não participei daquele período, não é verdade? Tenho só 50 anos, quer dizer, meio século por aí. Mas o fato é que a minha vinculação com a Liga Camponesa veio com o mestre Assir Lemos. Tive a oportunidade de, em 2011, lançar um documentário chamado Memórias de Fogo, Assir Lemos e a Liga Camponesa, que foi lançado em Guarabira, na UEPB, do nosso amigo Belarmino Mariano, né? E fiz esse trabalho e passei a me aprofundar mais sobre o que era a Liga Camponesa, qual o papel dela e qual a importância dela, certo? Na conjuntura da sociedade da época. E encontrei fatos que realmente eram muito relevantes para que eu pudesse, a partir dali, fazer um trabalho sobre João Pedro Teixeira, porque via nele uma importância muito grande para aquilo que ele representava para nós como estudiosos do assunto, né? Ou pessoas que, por pura curiosidade, buscam saber quem foi aquela figura. E João Pedro foi esse homem maravilhoso, magnífico, uma figura extraordinária e que representa para nós, como disse o professor Carlos Azevedo, a figura mais impressionante que nós temos, o maior líder da América Latina em termos de luta camponesa. Eu não vejo por que não se pensar dessa forma. João Pedro foi, sim, e merece todo o nosso... Eu acho até que isso que estão fazendo aqui é muito pequeno, muito pouco, sabe, diante da grandeza de João Pedro Teixeira. Está aqui essa mulher maravilhosa, Ana Elizabeth Teixeira, que é uma testemunha viva daquilo que
que viveu João Pedro, né? Num período difícil, em que ele buscou, antes de qualquer coisa, com base na sua luta, no seu dia a dia, minorar o sofrimento daqueles que realmente viviam no cambão, né? O cambão era terrível, o cara tinha que trabalhar 1 ou 2 ou 3 ou 4 dias gratuitamente para que o latifundiário pudesse construir a sua riqueza. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente enfrenta ainda hoje no dia a dia. Até hoje, não foi possível fazer reforma agrária nesse país. Está aqui Dona Elizabeth. Enquanto estive coletando informações para que ela me desse subsídio para o livro, ela me disse: João Pedro morreu faz 50 anos e nunca foi feita reforma agrária nesse país. E não vai ser, Dona Elizabeth, sabe por quê? Pelo simples fato de que, desculpe a farinha de novo, e não vai haver reforma agrária, sabe por quê, Dona Elizabeth? Porque hoje se luta por reforma urbana. Porque com o período de Getúlio Vargas, nesse período de 45 com o Estado Novo, ele passou a fazer o quê? Houve uma inversão do polo produtivo do país. O camarada saiu da cidade, do campo, e foi para a cidade em busca de quê? De melhores dias, não é verdade? E a indústria, desculpe. Então, o fato de que você tentar, com um projeto, industrializar o país, você fez a coisa de maneira desorganizada. Né? Então, o homem veio do campo para a cidade, tentando o quê? Tentando sobreviver, fugir do cambão, fugir da opressão do latifundiário, não é verdade? Então, houve isso, quer dizer, a coisa foi feita sem planejamento, e o resultado foi esse que estamos vendo hoje. Ao invés de uma reforma agrária, estamos obrigados a fazer uma reforma urbana. Então é isso. Na verdade, eu estou até aqui emocionado, enquanto essas pessoas falavam, eu me arrepiava, essa que é a verdade, porque não tem como você deixar de ser, até porque hoje nós estamos fazendo história. Uma história que foi escrita com sangue, suor e lágrimas, como bem disse o professor Carlos Alberto. E, infelizmente, continuamos despejando sangue, né? E no Amazonas a gente vê o Chico Mendes, há bem pouco tempo, Margarida Maria Alves, não é verdade? E essa coisa continua, e não há quem dê jeito a essa questão, não é verdade, professor Bellarmino? Então eu acho que é por aí, eu emocionado que estou, eu não tinha como ser diferente, né? Eu quero aqui agradecer a todos, né? Inclusive o professor Valli, que fez esse esforço para trazer seus alunos aqui, a todos que estão aqui, que mantêm viva a memória de João Pedro Teixeira, que essa é uma realidade importante que se diga. Agradecer a todos aqueles que buscam, né, na sua luta, no seu dia a dia, manter essa memória viva, para que outros tenham João Pedro como exemplo como uma base fundamental para que se tenha uma sociedade mais justa, digna e correta. Muito obrigado. Muito obrigado, Nonato Nunes. Aqui, além da nossa querida Dona Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro Teixeira, tem a filha Maria José Teixeira, que está aqui, filha da senhora, o neto Severino Maurício Júnior, a neta Viliane Carla e a outra neta Juliana Elizabeth. Eles estão aqui. Nós agora vamos entregar um ramalhete de flores à Dona Elizabeth e, em seguida, a família fique à vontade para os agradecimentos e depois a gente faz as considerações finais. Agradeço a todos que estão aqui presentes, da mesa, a todos que estão aí. Recebi, meu muito obrigado a todos. A lembrança que tem a minha pessoa
a minha pessoa, a pessoa de João Pedro Teixeira, que foi assassinado, né, no dia 2 de abril de 62, né? E com o assassinato de João Pedro, eu assumi o lugar dele, a presidência da Liga Camponesa ali de Sapé. Aí, com a minha presidência lá na Liga, né, com as mulheres dos companheiros do campo, tomando conhecimento que eu era mulher e assumi a presidência da Liga, elas chegavam tudo lá na sede da Liga para me abraçar-me. Abraçar-me, né, como presidente da Liga Camponesa, né, e aí, com a minha luta na presidência da Liga, eram muitas prisões a minha pessoa. A polícia me prendia, ia me prender e dava muitos tiros, né? Quando mandava eu entrar no carro, que eu ia entrando no carro, eles, um de um lado e de outro, botavam a arma e atirando nas minhas costas, e eu entrava no carro, ia presa, né? Saía presa. Eram muitas prisões. Com a minha luta na Liga Camponesa, no campo, né? Botaram ali no engenho de Sapucaia, engenho de Anta, botaram 4 moradores para fora e eles vieram na minha casa chorando. Um pai de 8 filhinhos, os filhinhos morrendo de fome, chorando, para eu ir até lá falar com o proprietário, e eu fui até lá falar com o proprietário, e chegando lá, falando com ele, ele calado estava, calado ficou. Não deu resposta nenhuma. Eu disse, eles não vão poder sair, porque um dele é pai de 8 filhinhos, os filhinhos estão morrendo de fome, não tem para onde ir, tem que continuar aqui na sua terra. E o Senhor aceitando ele como trabalhador do Senhor. Aí volto para casa, que quando eu chego em casa, chega um carro grande, um caminhão cheio de polícia e um carro pequeno cheio de polícia, minha filha. Mas deram tanto tiro em volta da minha casa, foi tanto tiro que acontece. A minha menina mais velha, irmã de Maria José, que está aqui, minha filhinha, a minha mais velha, eu saindo presa, ela me abraçou e disse, mãe, você vai presa e não vai ter o direito de voltar. Porque eles vão tirar a sua vida da maneira que tiraram a de meu pai, vão tirar a sua. Porque a quantidade de policiais que estão aí, 2 carros para levar você presa. Eu saí presa, quando eu saio, em Barra de Anta, que nós morávamos, tinha a igreja, né, católica, e tinha um armazém lá que vendia produto para os trabalhadores do campo, tinha veneno. Ela mandou comprar o veneninho, ingeriu no mel e tomou. Eu venho presa aqui para João Pessoa, o companheiro da Liga Camponesa que lutava comigo tomou conhecimento, pegou o carro da Liga e veio para aqui, para João Pessoa, para voltar comigo, eu não voltar com policiais e tomar conhecimento se eu ficava presa. Cheguei aqui, não fiquei presa. Falei para o delegado, né, de polícia, falei com ele, né, ele não fiquei presa. Ele disse, você pode voltar para casa. Aí eu volto com o companheiro da Liga, que quando eu chego em casa, a minha filha estava morrendo. Ela disse, mãe, eu estou morrendo e não vou escapar. E olha em cima da mesa os utensílios que eu usei o veneno. Aí o companheiro disse, vamos levar ela para o médico ligeiro. Aí a gente voltou para aqui, para João Pessoa, com ela para o médico. Quando cheguei aqui, que fui tirar ela do carro, ela já estava morta. Morreu a minha filha mais velha, Marluz Teixeira, morreu, né? Que eu fiquei com 11 filhos, né? 6 homens e 5 mulheres. A minha filha, Marluz Teixeira, era uma moça, estudava, né? Morreu. Foi uma situação minha de luta na Liga Camponesa difícil. Quando acontece, aí acontece o golpe, que todos têm conhecimento do golpe militar, acontece o golpe. Naquele ano que aconteceu o golpe, aí eu fui presa, minha filha, mas não fui pelos policiais. Porque se eu tenho sido presa pelos policiais, eu não sei não, viu? Se estaria aqui hoje, com 88 anos. Aí acontece que eu fui presa pelo Exército, quando aconteceu o golpe. O Exército me tratou bem.
o Exército me tratou bem, o major procurava tomar conhecimento se eu tinha me alimentado, se eu estava me alimentando, né? Passei 8 meses presa no Exército. Com 8 meses de prisão, o Exército me libera e dizendo a mim, estou lhe liberando, mas que os policiais vão lhe prender, porque a ditadura continua, e você não vai poder ficar aqui. E com a minha prisão acontece que ficou meus filhos tudo abandonado, está aqui a menina, a Maria José, ficaram tudo abandonados lá na casa, né? A menina mais velha tinha suicidado, tinha morrido, ficaram abandonados. O que acontece? 2 na ditadura foram assassinados. 2 filhos, João Pedro Teixeira Filho e José Eudes Teixeira, foram assassinados lá na fazenda, né? Lá na fazenda, que não aceitavam a luta de João Pedro, né? A minha luta, que não aceitava com o golpe militar, 2 filhos foram assassinados. Quando o Exército me libera, acontece que o Exército telefonou para o companheiro da luta, né? Eu dei o telefone, ele telefonou, veio um companheiro da luta tomar conhecimento se eu ia sair, eu disse que ia. Ele tinha uma casa no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de São Rafael, do Rio Grande do Norte, ele tinha uma casinha lá, estava fechada. Ele disse, você não pode ficar aqui na Paraíba, não pode voltar para a casa que morava. Aí eu tive que fugir, aí eu fugi com ele, no Rio Grande do Norte ele me deixou, né? Eu sem condições. Acontece que eram muitas crianças sentadas na calçada daquela rua, é uma cidadezinha atrasada, muitas crianças sentadas na calçada. Eu falei com a mãe das crianças, a casinha que ele deu era boa, viu? Era uma casinha boa, limpinha, boa, né? Eu aí falei com a mãe daquelas crianças, se eu começasse uma alfabetização, se elas me davam um cafezinho da manhã, um almoço de meio-dia e uma jantazinha à tarde, se elas me davam, para eu alfabetizar aquelas crianças, porque as crianças, a escola ficava longe, distante, elas não podiam botar. Aceitaram que eu ficasse como alfabetizadora, deram a mesa, deram cadeira, eu fiquei como alfabetizadora, elas me davam, depois de 1 mês, elas tomaram conhecimento, gostaram da minha alfabetização, aquelas crianças. Depois de 1 mês, elas resolveram me pagar o dinheiro e dar a panela para mim cozinhar, dar um fogão, e resolveram me dar tudo, né? Me der tudo, com o meu nome lá de Marta Maria da Costa. Eu não me chamava lá Elizabeth, Marta Maria da Costa. Aí eu fiquei como alfabetizadora, quantos anos no Rio Grande do Norte, sem tomar conhecimento se meus filhos, como era que estavam. Foi uma dificuldade muito grande na vida de Elizabeth. Hoje eu penso assim, chega à noite eu penso, pelo que eu passei na vida, pela dificuldade. A prisão só foi 8 meses de prisão, né? E o Exército me tratava bem. O Exército nunca me tratou mal, nunca teve um dia para que o Exército me tratasse mal, me tratava bem. Até o major procurava saber se eu estava me alimentando, né? Eu ainda estava viva ainda, depois do assassinato de meu marido, João Pedro Teixeira, passar por tantos momentos difíceis, foi muitos anos. Quando veio a anistia, foi que eu vim lá do Rio Grande do Norte, né? Quantos anos de ditadura? 20? E quantos anos de ditadura? Foi que eu vim do Rio Grande do Norte, aqui para Paraíba, cheguei aqui, em João Pessoa, né? Não voltei mais para a casa do sítio, que não era minha, era lá pertencia a meu pai, já tinha ficado para lá. Aí eu fiquei aqui em João Pessoa. Acontece que aquele cineasta, Eduardo Coutinho, quando assim que acontece o assassinato de João Pedro, ele tinha me procurado, estava fazendo um filme. Acontece o golpe, parou a filmagem, né? Eu fui presa. Depois que voltou, né? Que terminou o golpe, né? Aí ele me procurou,
fazer o filme Cabra Marcado para Morrer, que é o filme João Pedro Teixeira, Cabra Marcado para Morrer. Aí me deu a casa para eu morar aqui em João Pessoa. Eu moro numa casa que foi dada aqui em João Pessoa pelo cineasta Eduardo Coutinho, que fez o filme Cabra Marcado para Morrer. Né? É essa, a luta, a minha continuidade na Liga Camponesa. Foi momentos difíceis da minha vida, né? Foi muitas prisões, e aí acontece o golpe, eu tive que abandonar meus filhinhos, ficaram abandonados, sem pai e sem mãe, né? Fugir, ser presa. Depois da prisão tive que fugir, porque se tivesse ficado aqui, eu não estaria viva. Talvez os policiais, né, tivessem tirado a minha vida também. É uma situação muito difícil, mas hoje eu quero agradecer a todos pela lembrança, a João Pedro Teixeira, a minha pessoa, a todos os meus filhinhos. Eu quero agradecer a todos. Hoje, eu chego a estou assim, né? Ouvindo a palavra dos companheiros aí, né? Ouvindo as palavras dele, falando sobre João Pedro Teixeira, né? Quantos anos do assassinato de João Pedro Teixeira, né? E tudo falando aí sobre João Pedro Teixeira, companheiro Assis Lemos, deputados, né? Companheiros tudo aqui falando sobre João Pedro Teixeira. Isso para mim é uma alegria muito grande, é um prazer, né? De João Pedro Teixeira ter sido assassinado, e não há esquecimento sobre a personalidade de João Pedro, a luta de João Pedro Teixeira. Eu acho isso muito importante. Muito obrigada. Pois é. Então, queremos agradecer a família de João Pedro Teixeira, filhos, netos, Dona Elizabeth, agradecer ao doutor Valdir, chefe de gabinete do governo do Estado, aqui representando Sua Excelência o governador Ricardo Coutinho, agradecer a Nonato Nunes, autor do livro, com quem eu também há muitos anos a gente se conhece, né? Ex-deputado Assis Lemos, agradecer sua presença, agradecer a presença do ex-deputado Agassiz Almeida, do professor Belarmino Mariano, também o doutor Carlos Azevedo. Agradecimento todo especial aos professores e também os alunos das escolas Normal Cassiano Ribeiro Coutinho e Estadual de Ensino Fundamental Estela Cunha dos Santos, os dois educandários de Sapé. A presença de vocês nos emociona, viu? E agradecer a todos e a todas, e dizer que agora, encerrando aqui este momento, convido para a sessão de autógrafo o jornalista Nonato Guedes, que pode assumir aqui a presença. Aliás, Nonato Nunes, ele pode, também é uma figura muito importante, biógrafo também. Então, Nonato Nunes, você pode ocupar aqui a presidência para a sessão de autógrafos. A todos e a todas os nossos agradecimentos, como também aos telespectadores da TV Assembleia, e muito obrigado e boa noite.